Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite. Vamos aguardar alguns minutos. Olá, boa noite a todos. Só aguardando dar as 8 horas para iniciarmos com a nossa prece. Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar então a nossa palestra da noite, já agradecendo o convite dessa casa tão acolhedora, tão maravilhosa que é a Fraterna, que é uma escola para todos nós. A gente agradece muito a oportunidade de estar falando com vocês. Nós temos muito mais a aprender com vocês do que qualquer outra coisa. E como toda atividade espírita, nós iniciamos com uma prece. Então vamos todos nós nesse instante, elevando nosso pensamento até Jesus e a pleiade de espíritos amorosos desta casa, que é um abrigo de luz para todos nós. Sintonizados com a espiritualidade maior, pedimos a Deus que nos abençoe nas reflexões da noite e que possamos levar os aprendizados do Evangelho para a nossa vida cotidiana, através das nossas reflexões, do nosso entendimento, da nossa expansão de consciência. Pedimos a Jesus e a todos os Espíritos que nos iluminem e nos inspirem cada dia mais para sermos instrumentos de paz e instrumentos de amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos agora iniciando nossa palestra da noite. Boa noite a todos. Meu nome é Taiguara Ortiz. Trabalho no Centro Espírita Dr. Augusto Melitão Pacheco e no Museu Espírita de São Paulo. Nós estamos em 2 trabalhos, na Zona Leste e na Zona Oeste. Aqui, nós temos bastante atividades e também aqui no Movimento Espírita aqui da nossa região. Hoje o tema que nós escolhemos para refletirmos é seguir em frente. Seguir em frente. Mas antes de iniciarmos o tema, eu vou fazer uma reflexão indo lá no Livro dos Espíritos, na questão 920, quando Kardec pergunta para o Espírito de Verdade a seguinte pergunta: pode o homem usufruir na Terra de felicidade completa? E o Espírito da Verdade responde: não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização
de seus males e ser feliz quanto possível na terra? Essa pergunta, essa resposta é muito intrigante para todos nós. O Kardec nos descortina para todos nós um conceito muito importante. Todos nós nascemos para a felicidade. Do átomo ao arcanjo, tudo evolui. Tudo está em processo de evolução. E nós evoluiremos para essa caminhada maior, para a chegada da nossa felicidade. No entanto, no nosso grau evolutivo, nós estamos no mundo de provas e expiações. No mundo em que ainda precisamos experienciar na Terra certas experiências para o nosso burilamento interior. Então, com muito respeito, a gente sabe que tem teorias que dizem isso, mas em si, a dor em si não tem processo renovador nenhum. O que faz a gente se transformar é como nós vamos enfrentar essa dor, como nós vamos enfrentar essa aflição nesse mundo de provas e expiações. Então, assim, é exatamente isso que a gente vai refletir agora, né? Lá no livro, então, na Terra é esse mundo escola, como nós falamos, né? Viemos para aprender e teremos as mais variadas oportunidades de aprendizado, né? Mas sempre considerando que a nossa felicidade vai ser relativa nesse mundo. Nós teremos momentos felizes, não felicidade plena. Nós não teremos o felizes para sempre, como conta os contos de fada, mas teremos momentos felizes e momentos de aprendizado. E é essa soma de momentos que vai fazer com que soma de experiências vai fazer com que a gente cresça, porque tudo está sempre em transição, sempre em transformação, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é um livro muito basilar da doutrina espírita, que é Espiritismo em sua mais simples expressão. O autor, Allan Kardec. É um livro muito interessante para a nossa reflexão, que ele vai trazer conceitos bem básicos da doutrina, mas profundos, muito profundos. E aí ele coloca lá assim para a gente: as aflições na Terra são os remédios da alma. Elas salvam para o futuro. Aí ele coloca uma figura para a gente refletir. Como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. É por isso que o Cristo lhe disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então ele faz uma comparação do doente que está recebendo uma cirurgia e que vai ter ali o lenitivo daquela doença. Mas aquele momento da cirurgia é um momento de processo, um processo ali de burilamento, de trabalho, né, para correção daquela doença. Olha que interessante que Kardec nos coloca. E aí ele coloca também a questão do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, que é para nós o código universal para a nossa felicidade. Se nós seguirmos os sentimentos colocados no Sermão da Montanha, seremos felizes. Jesus nos recomendou essa lista, essa receita para a nossa felicidade. E quando ele fala bem-aventurados os aflitos, ele fala para a gente: felizes serão aqueles que usam as lutas terrenas como instrumento de transformação. E isso que Jesus, no capítulo 5 lá do Evangelho, nós vamos ver lá o capítulo todo dedicado a bem-aventurados os aflitos. Então, Jesus sabia que as aflições eram necessárias para o nosso burilamento, mas nada é permanente, tudo é transitório e todas as nossos desafios evolutivos vão passar. Nós vamos sempre seguindo em frente para nossa evolução. Então, e eu acho muito bonito o Sermão da Montanha, essa parte que ele fala: bem-aventurados os aflitos, né? Mas porque serão consolados. Ele coloca a consolação, né? Como serão consolados? A partir do momento que nós entendermos que faz parte do processo da caminhada, né? Enfrentarmos nossas aflições com resignação, não é com desespero, com revolta. É enfrentar de frente ali os nossos desafios evolutivos, visando o nosso aprimoramento espiritual, nosso aprimoramento
enquanto espírito em construção, né? Então, os sofrimentos não vão mudar as pessoas, todos nós, instantaneamente. É todo um processo, é um trabalho interior que vai ter que ser feito, né? E a gente somente compreende o sofrimento alheio quem passou pelo mesmo sofrimento, a questão da empatia. O sofrimento nos aproxima do outro. Porque se eu passo por esse problema, por essa condição, e quando eu vejo o outro, eu falo, nossa, eu sei o que eles estão fazendo, né? Então, é muito importante essa lição, né? Para todos nós. Eu retirei os comentários porque foram pedidos aí. Perfeito. Perfeito. E aí eu vou contar uma historinha para todos nós. Eu acho que eu já não sei se eu contei para vocês já, que o Chico contava uma história muito interessante, né? De uma mulher que ele conheceu e que se queixava todos os dias dos seus sofrimentos, das suas aflições. Chico, ninguém tem uma cruz maior do que a minha. Ninguém tem uma cruz mais pesada do que a minha. Eu não aguento mais a minha cruz. Eu não consigo mais carregá-la. Está muito insuportável. Toda sorte de problemas está no meu caminho. O Chico se conduzia tanto com aquela dor daquela senhora que um dia ele falou: minha filha, eu vou pedir para os seus mentores, para os bons espíritos, para de alguma forma te ajudar nesse processo, porque realmente, né, para você não ter esse peso todo carregando nas suas costas. E aí ela saiu daquele dia e ela chegou em casa e teve um sonho. Nós sabemos que teve um desdobramento ali, né? Seu mentor espiritual a tirava do corpo e a levava por uma sala imensa, uma sala gigantesca, onde havia milhares de cruzes dos mais diversos tamanhos e tipos. E o mentor dizia para ela: minha filha, você pediu, Chico Xavier intercedeu por você e agora você tem a oportunidade. Escolha sua nova cruz. Escolha a que você quiser. Agora pode revisar. É o momento de você rever. Ela ficou tão alegre, né? Posso escolher a minha cruz? Nossa, eu posso escolher a minha cruz. Posso escolher o que eu quiser mesmo. E ficou olhando aquela sala com muito detalhe. E aí ele falou: por favor, escolha. Pode escolher a sua cruz. Ela falou assim, ela olhou e viu uma cruz bem pequenininha. Quase um cotoquinho de cruz. Um pedacinho de madeira, assim. Olha assim. Ela fala assim: se ela não tomasse cuidado, ela tropeçava de tão pequena que era a cruz. Eu quero aquela ali, aquela cruz ali. Aí o mentor: qual, minha filha? Aquela pequenininha mesmo? Eu quero trocar a minha por aquela ali, aquela pequena. Minha filha, disse o mentor, quanto trabalho eu tive para te trazer até aqui. Você teve autorização para trocar a sua cruz e quer levar de volta para sua casa a cruz que você carrega até hoje. Ela simplesmente escolheu a cruz que ela carregava. E a dimensão que ela tinha, que era a cruz dela, era insuportável. E aí, olha só que interessante, o Chico não contava essa história por acaso, né? Porque nós não lidamos bem com os nossos desafios. Nós não lidamos bem com as nossas lutas terrenas, nossas lutas interiores. E isso para a gente é muito importante, porque geralmente a gente detesta o que nos faz movimentar desse jeito, né? Então, aí o Kardec coloca lá no livro no capítulo 5, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Ou seja, nós seremos bem-sucedidos se tivermos coragem e resignação perante as nossas cruzes, perante os nossos desafios evolutivos. Então, esse convite do Evangelho é justamente para que nós possamos enfrentar com resignação e trabalho os desafios evolutivos que a vida nos coloca, que nós mesmos escolhemos antes de reencarnarmos, que nós mesmos assinamos os termos necessários para assumi-las enquanto encarnados, só que chegamos aqui, esquecemos, queremos a porta larga, esquecemos que a partir
desse enfrentamento positivo, regenerador, que nós vamos evoluir, né? Então, nós não podemos nos paralisar diante do sofrimento. Temos que seguir em frente. Por isso que é o tema da palestra hoje, seguir em frente. Temos que não desistir. Problemas nós teremos, situações complicadas nós teremos. Faz parte do mundo de provas e expiações. Só que a nossa atitude perante essas situações, se a gente pode simplesmente parar e paralisar e cruzar os braços e esperar uma ajuda mágica, ou seguirmos em frente, tentando, não vai ser fácil, não é fácil para ninguém, é um processo mesmo, às vezes muito complicado, mas o importante é nunca parar, é sempre buscar a melhoria, é aquela que eu falei da última vez, que é a espada regeneradora, que vai nos movimentar internamente, né? E aí eu trago um conceito para a gente, que esses desafios são oportunidades, né, para todos nós. E aí eu trago um conceito de resiliência. Resiliência, se a gente for lá na física, na disciplina, né, na ciência natural da física, nós vamos encontrar que é a capacidade de um material voltar a seu estado normal depois de ter sido tensionado. Por exemplo, se eu pegar um copo de plástico, se eu apertá-lo, eu quase quebrei o copo de plástico, mas depois eu volto. Ele volta ao normal. Mas ele sofreu um processo de tensão, depois ele volta ao normal. Então, este é um processo que está lá na ciência. Mas se a gente for trazer para o comportamento humano, a resiliência mesmo que as situações absurdas, dolorosas da vida, essas situações têm um significado em potencial. Portanto, o sofrimento tem um sentido se a gente fizer dele um processo de retornarmos melhor. Quando parar esse período de estresse e tensão, a gente volta melhor do que antes. Esse conceito para comportamento humano foi usado pela primeira vez por um autor muito importante chamado Viktor Frankl. E ele nos traz esse conceito da física para o comportamento humano, né? E aí nós vamos poder observar vários exemplos, se a gente vê na humanidade. A gente pode ver no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa família, pessoas que passaram por situações terríveis e conseguiram tirar o melhor daquilo e, de fato, continuar a sua vida seguindo em frente e progredindo, não mais ficando preso naquele problema do passado. Exemplo de superações nós vamos encontrar todos os dias, né? E aí por exemplo, Chico Xavier. O Chico Xavier foi um exemplo de resiliência, porque ele teve uma infância, teve violência na infância, ele sofreu violência, ele teve uma infância na extrema pobreza, uma mediunidade não compreendida, perseguição quando ele estava crescendo com a sua mediunidade, denúncias falsas, problemas de saúde física também, os problemas acompanharam a vida inteira do Chico no seu mandato mediúnico. Problemas familiares, ele também teve muitos desafios nesse campo. E ele nos ensinou, né, essa capacidade de enfrentar essas situações e se recuperar delas e fazer, mesmo assim, um trabalho grandioso. Ele soube seguir em frente e fazer do limão a limonada, como diz o cancioneiro popular, né? Exatamente isso que ele fez. E a gente pode também trazer outros exemplos. Por exemplo, outro exemplo, o Viktor Frankl, no livro dele, ele traz um exemplo daquele Stephen Hawking, que é aquele físico inglês, que era um homem aos 21 anos, entrando na sua ascensão profissional. Ele foi diagnosticado com uma doença terrível, gravíssima. E que essa doença paralisaria ali os seus músculos pouco a pouco, deixando completamente incapaz de movimentar-se e dependente das pessoas. Imobilizado, ele teria então todos os motivos, né, para desistir e não seguir em frente. Falar, não, parei, eu não consigo, né, porque realmente eu tenho muitos problemas, muitas limitações. Como seria então a biografia desse homem se ele tivesse parado? E como seria, né, como não seria se ele tivesse, né, não tivesse tido essa presença de espírito de continuar, né? Então,
não foi o que ocorreu, ele não paralisou-se. Ele seguiu e, apesar da doença, conseguiu se formar, né? Continuou produzindo, escreveu livros, dezenas de livros, desenhou teorias que até hoje são discutidas, debatidas, e tornou membro das principais academias de ciência do mundo. Foi professor emérito de Cambridge, teve 3 filhos, casou-se, teve uma família, e nada o impediu de seguir em frente. Olha que interessante, para a gente refletir. Stephen Hawking, mesmo não uma pessoa fora do campo religioso, né? Thomas Edison, aquela história célebre da notável inventor e cientista, até a concepção ideal da lâmpada, ele estava tentando e nunca conseguia. E não dava certo, e não dava certo, várias tentativas, e não dava certo, e não dava certo, até que chegou um dia, né, depois de muitos fracassos, né, um amigo que estava colaborando com ele perdeu a paciência. Falou assim, olha, é o seguinte, eu vou realmente fazer uma crítica para você. Não dá mais. Eu já não acredito mais nesse projeto. Você já tentou 1000 vezes a criação dessa lâmpada e não vai funcionar, né? Chega, desista desse processo, eu desisto, tchau. Aí ele falou, não, agora que eu vou desistir, agora eu sei as 1000 formas de como não fazer a lâmpada. Agora eu já sei isso. E aí, com esse pensamento de que ele estava, quanto mais fracasso ele enfrentou, mais próximo do sucesso ele estava, e ele de fato, pouco tempo depois, inventou a lâmpada. Conseguiu, porque ele já conhecia 1001 formas de como não fazer a lâmpada. Então, essa metáfora, quase que uma história que é verdadeira, mas nos traz a questão da persistência, né, da resiliência. Ele fracassou, mas a tentativa nunca cessou, né? E é importante que a gente entenda isso, né? Porque mesmo as pessoas que tiveram brilhantismos aí no mundo material, no mundo, na história da humanidade, tiveram seus desafios, né? Outro exemplo que eu vou trazer para a gente refletir juntos é Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, nascido na Inglaterra no final ali do século XIX. Charlie Chaplin nasceu numa infância muito pobre, enfrentou fome ao lado da sua mãe, em processo de loucura. A mãe dele tinha muita depressão, muita loucura, muitos problemas psíquicos, que fazia com que ela também caísse no alcoolismo, na adição. E esse menino, tem uma cena até na biografia dele, em que ele resgata a mãe com 6 anos de idade da sarjeta, com problemas de alcoolismo. E ele aprende tudo que ele sabe de arte vendo a mãe fazer mímica na janela, imitando as pessoas que estão, os transeuntes na rua. E ele aprende tudo com ela, né? Mas ela causa muitos transtornos na adolescência dele, e ele sempre amparando a sua mãe, né? Pois bem, ele se torna então esse gênio do cinema, cria um conceito imenso, mesmo com todas essas dificuldades íntimas no seu lar, né? E ele sempre reconheceu, né? Ele sempre falava, a minha mãe foi a mulher mais esplêndida que eu conheci. Se eu alcancei algo na vida foi em função dela, mesmo com todos os defeitos que a mãe dele tinha. Ele extraía o olhar, né, mais positivo dessa mãe. Em 1952, teve um problema nos Estados Unidos e ele foi expulso do país, o país que ele tanto amava, que fez tanto sucesso. E ele foi expulso por questões de convicções políticas, intolerância política. E ele sai, então, expulso. Aí ele vai para a Suíça e não desiste, ele continua trabalhando, continua produzindo, continua fazendo o seu melhor no cinema, né? Passa-se muito tempo, muito tempo. Em 1972, ele é convidado para retornar para os Estados Unidos. E lá, ele chega em Hollywood, né, num auditório lotado, cheio de lágrimas de receber o seu Oscar honorário pela sua contribuição pelo cinema. Em um momento belíssimo, né, que tem até no YouTube, quem quiser assistir, ele realmente vê Hollywood inteira ali, comovida, em pé, aplaudindo aquele que foi uma pessoa que teve tantas dificuldades e conseguiu chegar aí no máximo do cinema
como uma pessoa que contribuiu muito com essa área de atuação, né? Então, ele acredita, ele agradece aquelas pessoas muito comovidas, é muito bonita a cena de ver. Então você vê, mesmo que Charlie Chaplin, que trazia tantas coisas bonitas no cinema, sofreu também tantos problemas dentro de si, né? Outra pessoa no campo do cinema ainda, que a gente pode refletir juntos sobre seguir em frente, um diretor que foi reprovado 3 vezes na Academia de Cinema. Foi reprovado várias vezes e as pessoas diziam para ele, você não tem talento, você não deve ir para outra área, você não serve para esse ofício nosso. Mas ele nunca desistiu, ele falou, não, eu tenho um propósito, eu vou seguir, eu não tenho... O fracasso faz parte do processo. Até que ele teve uma ideia, e aí todos os amigos, até os familiares falaram assim, não, realmente não vai dar certo. Imagina, você vai fazer um filme sobre um tubarão totalmente fake, não vai dar certo, não vai dar certo. E ele foi até ridicularizado pelos colegas jovens da época. Steven Spielberg, ele fez o filme Tubarão e ele mudou a história do cinema a partir daquele momento com uma nova estética. Se você vê os artigos da época, ele era uma pessoa que conseguiu... na época, todo mundo ficou com medo de até entrar no mar, de tão real para a época foi o filme, né? Tão impactante foi. Então, a coragem de começar novamente, de começar mais uma tentativa, de ter um propósito maior, né? Ainda, dando exemplos para a gente refletir juntos, o próprio Walt Disney, quando ele começou a fazer o primeiro esboço, ele fez um camundongo. E as pessoas falavam, nossa, isso daí é péssimo, isso daí ninguém vai prestar atenção nisso. Um rato, ele vai ter um conceito de coisas negativas, coisas não limpas, e as pessoas não vão curtir esse seu desenho. Todo mundo, né? Então ele mais de uma vez faliu com essa ideia. Faliu, teve uma aflição enorme de pagar as pessoas, mas conseguiu, né? Conseguiu no final convencer a todos e persistiu, né? E tem uma frase do Walt Disney que eu acho muito interessante, que na porta do escritório, ele fala assim, aqui aconteça o que acontecer, seguimos em frente. E ele faliu muitas vezes durante a vida, quem conhece a história dele, e teve muitas aflições, mas ele conseguiu vencer com esse propósito maior, que ele acreditava nos seus ideais, né? Nas suas próprias ideias e concretizações. Então, gente, é muito importante que a gente tenha essa força interior para continuar, porque realmente, muitas vezes a gente para e fala, não, realmente não dá certo, esse mundo, nada dá certo para mim, e a gente paralisa. E a mensagem que o Evangelho nos fala é seguir em frente, é que nós possamos ser essa centelha maior, ser essa centelha de realização do nosso próprio propósito, né? Mas como seguir em frente? O que nós precisamos lançar a mão para seguir em frente? Primeiro ponto, né, é mudarmos a nós mesmos, né? Tudo começa e termina nas portas do nosso coração, nosso campo de sentimento. A gente tem que estar acessível para continuar, para ter essa resiliência, para conquistar essa resiliência. Tem que estar com as condições propícias para isso. Segundo, renovar nossas concepções, né? Não nos acomodarmos perante os problemas que a vida nos coloca e as situações. É aquilo que no Evangelho fala como a espada regeneradora. Não vim trazer a espada, né? Não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Que espada? A espada da regeneração, a espada da transformação interior. Deixar o que nos aprisiona, né? Deixar o que nos deixa para baixo, que nos coloca em condições complicadas. Então, assim, às vezes a gente sabe o que nossas âncoras que nos joga para baixo, a gente ainda teima em continuar com elas. Continuar com os mesmos vícios, com as mesmas atitudes não superiores, ainda teimamos com as nossas maledicências. Isso nos impede de enfrentarmos de uma forma positiva as nossas condições, os nossos sofrimentos, né? Entender
que seguir em frente, quando seguimos em frente, nós vamos desenvolver a empatia, né? Quando a gente começa a perceber que nós não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos na jornada, tem muita gente para nos ajudar, tem a espiritualidade que nos suporta, nos dá força, nos dá bom ânimo para continuar, né? E é exatamente isso, né? Então, eu vou colocar agora, antes de terminarmos essa reflexão sobre seguir em frente, vou contar uma breve história do Chico Xavier, que ele teve um sério problema na década de 50, ele ainda estava lá em Pedro Leopoldo. Imaginem vocês, o Chico Xavier. Ele estava começando o seu trabalho de benemerência com um grupo de amigos do trabalho dele, né, da Fazenda Modelo, e eles faziam uma vaquinha para alimentar uma população que vivia a 1 hora de Pedro Leopoldo. Todo sábado ele levava os alimentos para lá. Todo sábado. E aí levava, entregava debaixo de uma ponte, onde essas pessoas moravam ali naquela região. Então havia na época um problema pessoal no Chico. O Chico teve essa aflição, porque ele sempre pôde ajudar. Só que naquela época o irmão do Chico tinha desencarnado. E todos os sobrinhos do Chico estavam morando na casa dele, fazendo com que o Chico ficou completamente sem condições de ajudar. Ficou responsabilidade pelo sustento, pela vestimenta, por toda a casa das crianças. Então ele teve um problema familiar. E aquele sábado, o Chico se viu sem um tostão para ajudar aquelas famílias. Zero, nada. Os amigos todos ali, também com as suas lutas, com os seus problemas pessoais, com sérios problemas. Não conseguiram dar 1 grão de arroz. Aquele dia eles não tinham nada. Meu Deus, o que a gente faz nesse problema? Além dos problemas pessoais nossos, ainda o nosso trabalho de amor, de doação, a gente não consegue ajudar. O que a gente faz? Aí, o que faremos? Aí, de repente, surge a figura do benfeitor Bezerra de Menezes na frente do Chico e disse: meu filho, vamos levar água. Já que vocês não têm nada para doar, vamos levar água. Aí, o Chico colocou uma série de garrafas de água, né, como o Dr. Bezerra comentou, e aí o Dr. Bezerra magnetizou aquelas águas e falou: agora vocês estão prontos, podem ir. O Chico, aquele coração apertado, mas com aquela fé, né, de falando: vai dar certo, vamos seguir em frente, vamos seguir, vamos levar, né, o que nós temos. Eles colocaram as garrafas na pequena Kombi e seguiram para a região dessa região específica de Pedro Leopoldo. O Chico chega, né, naquela expectativa dos moradores da região ali, debaixo daquela ponte. Ele sobe num banco de madeira e fala: meus irmãos, meus amigos, hoje estamos vivendo uma situação muito difícil. Estamos aflitos. Para ampará-los, pela primeira vez, não temos nada. Nada. Não temos 1 grão de arroz. Por isso, trouxemos apenas água fluidificada para vocês, com muito amor, com muito carinho. Naquele momento, a plateia ali, aquelas pessoas ficaram um pouco assim, surpresas com a situação, né? Algumas pessoas disseram: nossa, vocês são muito cara de pau, vieram até aqui, trouxendo só água para todos nós, imagina. E aí uma senhora, no meio daquela questão toda, fala assim para ele: eu me surpreendo vocês, né? Todo sábado eles vêm aqui com todo o carinho, com todo o amor, nos dá alimentação, nos dá o que o melhor eles têm, e vocês agora vão destratá-los? Vamos pegar essas águas. Essas águas serão para a gente um donativo importante. Uma senhora assistida falando isso ali, né, para eles. Chico ali, entregando as águas, de repente, para um caminhão na ponte, em cima da ponte. Aí ele para assim e pergunta, o motorista do caminhão: alguém de vocês aí é o Chico Xavier? E aí ele fala assim, Chico já fica com receio, agora só falta, né? Assumir os meus sobrinhos, estou todo endividado, não consegui ajudar ninguém aqui, não trouxe água fluidificada, agora só falta ser a polícia
indo atrás de mim para me prender porque eu estou ajudando aqui. Ele fica até assustado com isso. Mas não era. Aí ele fala, sobe e fala, sou eu, Chico Xavier. Ele sobe para falar com o motorista do caminhão. E aí ele fala, sou eu mesmo, né? Aí ele fala, olha, Chico Xavier, é você? Um empresário lá de Goiânia trouxe o filho para o senhor conversar com ele. Ele disse para mim, o senhor lembra? Aí ele falou, olha, querido, eu não lembro, eu tenho atendido muitas pessoas, exatamente se você me falar o nome, eu não lembro a pessoa, mas eu devo ter feito, eu atendi bastante gente de Goiânia, mas não sei se foi especificamente esse senhor. Aí ele falou assim, então, ele é um homem muito rico na cidade e mandou este caminhão de alimentos para o senhor. Ele disse que o senhor saberia fazer a melhor uso dessa mercadoria que nós temos aqui. E aí o Chico olha, tira assim a cobertura do caminhão e vê um caminhão repleto de comida. Dava para alimentar aquelas pessoas e a Pedro Leopoldo inteira, tantos alimentos. E ele pediu para os amigos subirem para ajudar, né, a descer toda aquela comida para as pessoas ali que estavam tão famintas e tão necessitadas. E aí sobrou tanto que depois ele leva para a cidade e distribuiu para as igrejas católicas, evangélicas, para todo mundo fazer a entrega dos alimentos para quem mais precisava. E aí depois daquele trabalho, aquela alegria passou, aquele alívio, e ele pergunta para o motorista, como o senhor me achou até aqui? É 1 hora de Pedro Leopoldo. Ele falou assim, foi muito fácil. Tinha um homem lá no seu jardim e ele me passou as orientações. Aí o Chico fala assim, no meu jardim? Aí o Chico já pensa, só faltava. Agora assaltar a minha casa, alguém invadiu minha casa, não tem como ninguém ter entrado no meu jardim. Né? Aí o Chico falou, como é que era esse homem? Como é que era essa situação? Como é que foi isso? Ele fala, não, eu perguntei sobre o senhor, e aí ele falou, Chico Xavier, meu filho, ele não está aqui não, ele está longe daqui, mas eu te ensino o caminho. Ele ensinou, deu as coordenadas. Aí o cara já estava no caminhão, ele falou assim, com quem que eu falei mesmo? Quem é o senhor? Aí ele fala assim, eu sou o Adolfo Bezerra de Menezes. Né? Fala para o motorista. Então, gente, a espiritualidade nos dá todas as condições, as forças do bem vão nos apontar os melhores caminhos sempre. Os melhores caminhos para prosseguirmos. Prosseguimos e seguimos em frente. Para que possamos enfrentar os nossos desafios evolutivos, quais sejam eles, e que possamos evoluir e caminhar para o nosso destino, que é a felicidade. Então, quanto mais cedo nós compreendemos isso, que a nossa resiliência e o nosso potencial de seguirmos em frente, de vencermos os desafios, vai ser importante para a nossa evolução, né? E aí eu gostaria de encerrar a palestra da noite passando um trecho de uma música que é de uma pessoa da música popular brasileira que leva o meu nome. Eu sou o Taiguara Ortiz, mas minha mãe gostava muito desse cantor, que chama Taiguara, da década de 70. As pessoas mais antigas vão lembrar aí e vão gostar muito desse poeta. E ele fala exatamente sobre isso. Essa palestra eu me inspirei bastante nessa letra de música que eu vou declamar para vocês. Não sou cantor, não tenho talento para música, então eu vou declamar para vocês para a gente refletir juntos e encerrarmos a palestra dessa semana. A canção é Que as Crianças Cantem Livres. Ela fala assim: o tempo passa e atravessa as avenidas. O fruto cresce, pesa e enverga o velho pé. E o vento forte quebra as telhas e vidraças, e o livro sábio deixa em branco o que não é. Pode não ser este amor o que lhe falta. Pode não ser este calor que te faz mal. Pode não ser essa gravata que sufoca ou essa falta de dinheiro que é fatal. Vê como o fogo brando funde o ferro duro. Olha só essa frase. Vê como um fogo brando funde o ferro duro. Vê como o asfalto é jardim, se você crê. Que há um sol nascente avermelhando o céu escuro,
chamando os homens para o seu tempo de viver. E que as crianças cantem livres sobre os muros, e que ensinem sonho ao que não pode amar sem dor, e que o passado abra os presentes para o futuro, e que não dormiu e preparou o amanhecer. Essa frase, com essa música, eu desejo isso para todos nós, que nós possamos sempre acreditar que amanhã sempre vai ser um outro dia, vai ter um outro pôr do sol e uma página em branco para a gente recomeçar e seguir em frente. Muito obrigado a todos, queridos irmãos, pela paciência de nos ouvir e pelas reflexões da noite. Vamos agora fazer uma vibração geral para todos, uma prece, né? E a gente vai fazer a Edith está colocando aqui para a gente, né? E vamos passar um recadinho. Vou passar um recadinho agora, acho que é mais fácil, né? O tema da próxima live será Música e Espiritualidade com o Toninho Ciardulo. Isso, excelente músico, excelente espírita, eu acompanho nas redes sociais também. Toninho Ciardulo, né? Que acho que vai ser amanhã na próxima live, não é isso? Na próxima live Só me confirma uma coisa, você vai ser amanhã mesmo, Edi, ou é na próxima semana? Amanhã às 20 horas, exatamente. Amanhã às 20 horas, Toninho Ciardulo, aqui nesse mesmo espaço, trazendo as reflexões aí da música e a espiritualidade. Então, esse é o recado da casa para vocês. Então, vamos todos nós nesse instante, elevando o nosso pensamento até Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe. E nesse instante, vamos envolver uma rosa branca, uma rosa de amor. Nela vamos doar todos os nossos sentimentos, todos os sentimentos que nós possamos doar para nosso próximo. Energias de paz, de tranquilidade, de bom ânimo, de capacidade de enfrentar seus problemas da vida, resiliência, energias de saúde mental, espiritual, energias de paz interior e também entendimento perante o convívio familiar também. Essas energias todas colocadas nessa rosa, e nós entregamos essa rosa até a espiritualidade maior, que elas possam levar nesse instante para todos os nossos irmãos que estão com depressão, ansiedade, com seus problemas, com seus desafios evolutivos, nesse momento em que nós passamos a humanidade de pandemia, que possamos todos nós superarmos o nosso trabalho, com o nosso amor maior, entregando essa rosa para todos esses irmãos, para que eles possam recebê-la e ampliá-la no seu campo vibratório, no seu campo do sentimento maior. E assim, agradecemos, Senhor Jesus, a oportunidade de estarmos todos reunidos em seu nome, de refletirmos sobre os seus ensinamentos, sobre o seu evangelho e possamos todos nós, todos os dias, trabalharmos e sermos esses instrumentos maiores, a sua centelha divina, em todos os lugares em que estejamos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, irmãos, amigos. Obrigado pela palestra da noite, pelas reflexões, pela oportunidade e que possamos nos encontrar muito em breve, quem sabe na casa aí, né, presencialmente, que possamos um dia já nos encontrarmos. Muito obrigado a todos e que estejamos em paz com Jesus sempre, hoje e sempre. Obrigado.